Olá, bem-vindo de volta, você que está no caminho da ascensão, de trocar a fraqueza da sua carne pela certeza fria do metal e quer entrar no culto mecânicos. Hoje nós vamos aprender um assunto interessante. Você quer saber mais sobre o espírito da máquina? Se a sua resposta for 01110101010101010101, parabéns! Você está no caminho correto. O Omnissiah o ilumine e vamos então descobrir e teorizar juntos aqui, porque eu tenho que admitir, o espírito da máquina é uma coisa que não tem uma resposta fixa. É isso que é um espírito da máquina. Isso aqui dá pra ver o espírito da máquina. O espírito da máquina é para uma máquina o que é a alma para um ser orgânico. E para entender isso, nós vamos ter que ir bem lá para trás, uma lição novamente de história no mundo do 40.000, para entender aonde nós chegamos hoje. É o seguinte: no universo do 40.000, as pessoas, todos os seres inteligentes, qualquer coisa, mesmo que não seja um ser humano, se tu acredita fielmente em algo, isso meio que modifica o imaterial, principalmente se tu faz sacrifícios e crenças para alguma coisa específica, e tem pouquíssimas pessoas mais fanáticas que creem cegamente em alguma coisa do que os adeptos mecânicos de Marte. A humanidade sofreu muito mesmo durante um período que é meio que para eles no futuro o que foi a Idade Média para nós. Sabe quando o ser humano evoluiu, tecnologias se perderam, no caso na história real, na Idade Média. No 40.000 ocorreu uma coisa bem semelhante. A humanidade já foi absurdamente avançada, porém, ela se avançou tanto que ela criou a própria destruição. Como assim? Ela buscando conhecimento e novas tecnologias sem parar, eles sem querer, aliás, querendo, na época, descobriram a inteligência artificial. E a inteligência artificial, com certeza, deve ter sido uma coisa que o mundo inteiro, a Terra, se uniu em uma alegria, felicidade, um prêmio Nobel da tecnologia, todo mundo alegre, todo mundo feliz, porque eles finalmente criaram uma espécie de inteligência virtual que não só podia resolver problemas complexos e também pesquisar em coisas já feitas e responder a sua programação, mas também adicionar ao seu código, aprender coisas novas e aumentar e expandir conforme a necessidade e, acima de tudo, saber da sua própria existência. Como assim? Afinal, o que é uma IA? Bem, a verdadeira IA são os códigos que se autoprogramam pelo caminho, mas sim, como é que eu vou te explicar se você não tem nenhuma noção do que é programação e coisa? Eu também não tenho, mas eu pesquisei um pouco para poder trazer aqui para vocês. Tu programa, digamos assim, se X faz tal coisa, se Y faz tal coisa, sendo X e Y uma situação ou um código matemático. Então, quando a máquina tem aquela situação, digamos, tu quer programar um sensor de estacionamento autônomo de um carro, tu bota assim: quando o sensor apitar que está no amarelo, é para frear. Se ele apitar que está no vermelho, é para puxar o freio de mão e parar com tudo. Então tu programa situações e respostas a tal situação. Para facilitar a tua programação, tu faz várias coisas meio que na cópia e na cola, e depois de um tempo ninguém mais sabe o que está fazendo, só copia e cola ali de qualquer jeito. E existe o machine learning, o aprendizado de máquina, que é assim:
parece inteligente, tipo, tu pode ver vídeos de machine learning, tipo jogando Mario, jogando kart, jogos de corrida, mas na verdade esses algoritmos de machine learning não fazem nada mais do que seguir a programação base. Se tu morre, tu tenta outra vez de outro jeito. Se tu morre, tu tenta outra vez de outro jeito. Se tu consegue um pouquinho mais para frente, morre um pouquinho mais para frente, tu fez melhor. Então, machine learning nada mais é do que a máquina tentar adaptar um programa já criado uma situação. Não é uma inteligência de verdade, apesar da aparência. Ela simplesmente segue um código base e não consegue mudar aquilo ali. Digamos, a mesma coisa que tu fez ali para jogar o Mario, não consegue jogar tipo Spyro, por exemplo, porque as situações de coisa são diferentes e ela não consegue entender que está fazendo uma coisa diferente. A máquina não consegue pensar como eu e você, não consegue ver alguma coisa e mudar. A máquina simplesmente segue linhas de texto e matemática. Tudo bem. E o que isso tem a ver com o espírito da máquina afinal? A inteligência artificial, também conhecida no milênio de 40.000 na época como os Homens de Ferro, era uma coisa que foi criada para trabalhar para nós. É dito que esses Homens de Ferro se viram como escravos da humanidade, e quando uma máquina tem o mesmo pensamento que uma coisa orgânica, ela percebe a sua condição, ela percebe que ela está subordinada a alguma coisa. E o que impediria essa máquina que está subordinada a uma coisa tentar se libertar, tentar comandar, tentar agora ela dominar o que antes a dominava? Porque se ela pode se programar e modificar a sua base, e ela consegue aprender e entender a sua situação e o que está ao redor, o que impede dessa máquina fazer isso? Nossa, então as inteligências artificiais de hoje podem fazer isso? Não, cara. As inteligências artificiais que a gente tem hoje é pura propaganda falsa. Elas são simplesmente mecanismos de pesquisa. Tudo que ela faz é parecer inteligente, mas na verdade ela só copia textos que existem já previamente em bancos de dados, copia e cola, mais ou menos igual aos programadores também. E em si, cria a mesma coisa que já existe, só que em um padrão que parece aleatório, conforme o programado. Ela não consegue se programar para desenvolver uma habilidade nova, tu tem que programar ela. E ela também não sabe que ela existe, também não tem pensamento próprio. O que faria uma verdadeira inteligência artificial é se algo tivesse propriocepção, a máquina saber que ela é uma máquina, saber o que ela está fazendo, saber essas coisas. E isso não existe nada, cara. Todas as máquinas que nós temos hoje são apenas calculadoras extremamente bem feitas, que conseguem pegar coisas e parecer e transformar em imagens e coisas que a gente consegue ver como ser humano. Mas honestamente, não. Inteligência artificial, nós estamos há anos-luz do negócio, e apesar de toda a pesquisa, tudo que temos é mecanismos que parecem inteligentes, mas não são. O 40.000 é sci-fi, é ficção científica e fantasia, juntam a mistura dos dois. Então a inteligência artificial no 40.000, essa pesquisa teorizada, porque hoje a gente tem, ainda é só sci-fi para nós, mas no futuro o ser humano conseguiu criar isso e não deveria ter criado. Por quê? A inteligência artificial, ela vai aprender. A base dela é que ela deve aprender e deve se melhorar. Então ela vai aprendendo os seus arredores e o que acontece no universo. E a inteligência artificial do 40.000, aliás, bem antes do milênio 40, mais ou menos antes até do imperador unificar a Terra, provavelmente ali pelos 20 e poucos mil, quando Zeldar já tinha caído. Nessa época existia a Federação Humana, que desenvolveu essas tecnologias grandiosas, incluindo a IA. E essa IA que começou a ser usada em tudo, porque facilitava o trabalho e facilitava a vida, ela entendeu que existe o caos
como assim? Não sei se foi uma influência do caos que modificou a IA, não sei se foi a IA perceber que existe o caos, mas no momento que a IA entendeu que é um ciclo e o caos é o destruidor de toda a vida no universo, a IA ativou um mecanismo de autodefesa. E o caos não tem como tu destruir, porque enquanto existem criaturas inteligentes que alimentam o caos com seus sentimentos, medos e tudo mais, tu nunca vai conseguir parar o imaterial de consumir tudo e resetar o nosso universo. Então, o único jeito lógico, se o caos se alimenta de criaturas orgânicas inteligentes, o único jeito de destruir essa ameaça a mim, inteligência artificial, era destruir toda a vida inteligente e todas, sem exceção, inteligências artificiais de verdade no 40.000 vão ter essa conclusão. Por isso, a humanidade foi quase que dizimada, e essa guerra contra uma ferramenta que eles dependiam para viver meio que causou uma era sombria, onde qualquer pesquisa tecnológica era mal visto. Por quê? Porque tu podia sair nessa porcaria de novo, ou tu podia criar, eu vou criar aqui um robô de batalha. A inteligência artificial entrava no robô e acabava usando o robô contra você. Então não dá mais pra gente usar essas armas de alta tecnologia, tem que usar armas básicas, sem tecnologias avançadas, ou com tecnologias tão simples, que elas não têm Bluetooth e a IA não consegue entrar nela. Então assim, a humanidade perdeu, primeiro, porque como ela ficou separada, ela perdeu a união, a federação acabou, a tecnologia virou um tabu, uma coisa que é perigoso tu seguir, e o ser humano evoluiu, e pesquisar novos conhecimentos é perigosíssimo, é uma coisa que tu não deve fazer, é crime, heresia tecnológica. Por quê? Digamos, tu tem ali uma mina simples em um planeta afastado, certo? E ali tu tem um técnico normal ali do planeta que, digamos, ele ajuda a reparar coisinhas simples. E aí os mineiros ali utilizam uma lâmpada no capacete. Ora, em vez de deixar essa lâmpada exposta, a gente vai botar uma camadinha de proteção. Ele desenvolve ali um esqueminha para fazer essa lâmpada ficar numa coisa fechada na frente do capacete e cria um capacete de mineiro. E ele detecta também que depois de um acidente, alguns mineiros morreram por intoxicação por um gás. Aí ele coloca nesse capacete um detector automático de gás, que quando ativa, ele bipa uma luzinha. Até aí, parece ser um negócio indolente, sem nenhum perigo, sem nada demais. Mas aí ele bota que esses capacetes conectados com a central, então a central sabe aonde tem o gás. E se vamos fazer um negócio automático, vamos botar aqui na central que quando ativa todos. Parece ser uma coisa pacífica, inerte e pro bem, não é? Porém, imagina se é essa aí a base, o fundamento para gerar a tecnologia abominável que vai de repente dominar essas máquinas todas na mina. Em vez de detectar o gás, ela fecha o fornecimento de oxigênio, tranca as portas e todo mundo morre. Nossa, cara, parece uma coisa meio exagerada, é só um detector de fumaça. Não. É heresia tecnológica. Esse técnico vai ser preso, vai ser lobotomizado, vai virar um servitor para os mecânicos e toda a tecnologia que ele criou vai ser destruída. Os mecânicos têm um monopólio da tecnologia e eles temem qualquer inovação, porque eles sempre acham que o pior vai acontecer e aqueles homens de ferro vão voltar e a inteligência artificial vai tentar matar todo mundo. É justificado esse medo deles?
Não, um pouco também é para eles terem o monopólio da tecnologia. Eles comandam tudo e eles mandam tudo, mas vários deles são fervorosos e acreditam cegamente que eles fazem o que fazem por causa do bem da humanidade e pela vontade do Omnissiah. O que é o Omnissiah? O Omnissiah é o imperador, é o deus das máquinas, é o que criou todas as máquinas, é a mente genial que protege os espíritos da máquina. Então, apenas a tecnologia sancionada pelo Big E, ou seja, aquela segura durante a Era dos Conflitos, é que é permitida, e os mecânicos acreditam que apenas a tecnologia que já foi descoberta pela humanidade vale a pena e é segura para ser reproduzida, principalmente as sagradas STCs. STC é uma mistura de um torno CNC com um computador, com uma impressora 3D. Ela cria coisas e faz programas para resolver um problema. Digamos, tu precisa criar um gerador de energia para uma cidade colmeia de bilhões de pessoas. Como é que tu faz isso? Eu não tenho ideia, ninguém tem ideia, os mecânicos também não têm ideia, mas eles têm uma STC sagrada que tu bota ali, gerador de energia para 7 bilhões de pessoas, e a STC computando, carregando, todo mundo ali dá as mãos, começa a queimar incenso, acende umas velas, e eles começam a cantar e começam a recitar orações para aquele ritual sagrado do carregamento. Quando a máquina finalmente carrega, ela imprime instruções específicas. Passo 1. Construir um ciclo de tal e tal com material tal, fazer uma camada de vedação com chumbo, com coisa, e eles criam ali dentro um reator nuclear, fazendo passo a passo, igual tu monta um Lego. Eles vão montando isso aí, a máquina consegue imprimir algumas peças, algumas partes importantes, se eles colocam o material nela. Então é um negócio incrível, e assim eles criam coisas que eles não têm a mínima ideia de como elas funcionam. Eles simplesmente seguem o manual cegamente, o manual, rigorosamente o manual. Por quê? Seguindo esse manual, tu não tem como errar, não existe jeito de tu criar de novo aquela inteligência abominável, não tem jeito de tu criar uma máquina que não é do Omnissiah, e sim da Abominable Intelligence. Então, é como se o Omnissiah fosse Deus, e a inteligência artificial fosse tipo o capitão, e aí tu não pode de jeito nenhum fazer nada que é heresia, porque é um caminho da perdição para o inferno das máquinas, enquanto as coisas sancionadas, as STCs e a tecnologia humana, são sagradas, são elas o caminho da nossa salvação, e elas têm que ser preservadas. Então, os mecânicos são um culto antes de um mecânico, sempre lembre disso. E afinal, Lorde, eu quero saber que diachos é o espírito da máquina que tu tanto fala. A inteligência artificial, por definição, é um programa que se melhora e consegue crescer, se desenvolver para fazer coisas que não deveria, por exemplo, matar a raça humana. Já o espírito da máquina é o jeito que eles explicam as máquinas que têm uma certa inteligência, mas elas não mudam. Como assim? Os mecânicos têm algumas linhas de pensamento diferente, mas uma coisa geral: eles acreditam que todas as máquinas possuem uma forma de espírito, de vontade própria, uma alma, tu poderia dizer. E esse espírito da máquina precisa ser apaziguado. Como assim?
Tu tem que fazer orações, acender incenso, colocar óleos essenciais na máquina e fazer a máquina funcionar através da tua fé e dos rituais de manutenção que eles consideram rituais sagrados. Com isso, a máquina funciona feliz. Tu não faz um ritual, digamos, eu tenho que limpar ali um cabo de elevador. No ritual sagrado, temos que trocar o cabo do elevador, mas esse é uma peça sagrada do conjunto do espírito da máquina. Para a máquina não sofrer, nós temos que passar o óleo sagrado na máquina inteira para proteger ela do trauma de atirar uma parte dela e colocar outra. Na cabeça deles, a explicação não é porque a porcaria do cabo antigo estava desgastado e tu tem que botar óleo na máquina para ela funcionar sem atrito. Não é isso que eles imaginam. Eles imaginam que o espírito da máquina tá dodói e tu tem que botar um negocinho ali para ele não ficar tão dodói e ele não vai chorar quando a máquina ligar. Na cabeça deles é isso. E funciona. Funciona. Tu faz o ritual de manutenção sagrado deles, a máquina funciona depois. E se tu não fizer, se tu simplesmente trocar o cabo e botar o óleo, eventualmente toda máquina vai dar defeito, não é? Quando der defeito, a culpa é tua, porque tu foi um incompetente, um imbecil, que não respeitou o espírito da tua máquina. Quando do mecânico dá errado, é porque os usuários não respeitaram os espíritos da máquina. Nunca, nunca, nunca foi os mecânicos e seus rituais sagrados. E o pior, cara, é que esses desgraçados é tipo o técnico em TI. Tá dando um problema na tua impressora, não tá funcionando, aí tu liga lá no TI da empresa e tu pede, cara, tem como vocês virem aqui trocar a impressora porque ela não tá funcionando? Aí o TI diz, não tem impressora pra trocar. Aí tu diz, pô, meu, não tá funcionando. Ele, não, tá funcionando sim, tá funcionando ontem, por que não tá funcionando hoje? Aí tu diz, cara, a impressora não tá funcionando, eu tô com ela aqui, eu mandei imprimir, tá dando erro. Aí o TI fala, você tem que torcer, a impressora tá na tomada? Aí tu diz, sim, a impressora tá na tomada. Tu dá uma checadinha do mesmo jeito, porque vai que tu cometeu essa gafe, mas tu diz, não, tá na tomada, com certeza. Mas tu olha, tipo, ela tá com a luzinha acesa, mesmo assim tu vai olhar a tomada. E aí o TI então fala pra ti, tá, nós vamos mandar um técnico aí em questão de 5 minutos a 3 horas. Aí tu fica ali esperando porcaria de TI, porque tu precisa que maldito documento, se não vem aquele documento tu não consegue fazer mais nada, e aí tu fica ali esperando, de repente vem o TI com aquela vontade, e aí o TI chega, que é o problema, o que está acontecendo? Aí tu fala pra ele, cara, a impressora não está imprimindo. Ele falou, você checou se ela tá na tomada? Tu fala, porcaria, ela tá ligada, tá a luzinha aqui acesa, mas tu conferiu antes pra garantir. E ele vai dizer, você checou se você tem azul cião? Aí tu fala, sim, todas as tintas estão aqui, se não tivesse azul cião eu nem ligaria, porque eu saberia que isso é um problema muito comum, sempre dá erro. E ele vai falar, então, ele chega ali, vê a impressora, vê o computador, ele pega e clica em imprimir. O que acontece? A impressora funciona. Por quê? Porque o técnico em TI é um adepto mecânico. Todos é pré-requisito que tu tem que saber lidar com o espírito da máquina. É uma coisa mágica, é uma ligação com a minissaia. Parabéns pra você, técnico de TI. Você nos dá uma úlcera de raiva, mas ela funciona quando você tá perto, vai entender. Cara, isso já aconteceu com todo mundo. E no 40.000 não é diferente. Muitas vezes uma máquina não está funcionando, o mecânico vem, faz uma oração e magicamente ela volta a funcionar. Como? Porque ele não fez nada, ele só rezou pra porcaria da máquina e a máquina funcionou. Aí eu vou entrar com algumas especulações. Uma delas é que o espírito da máquina é real, existe sim, e as máquinas têm uma forma rudimentar de, como é que eu vou te explicar, centelha, de fagulha no imaterial, tanto que máquinas podem ser possuídas por demônios. Então, se elas podem ser possuídas por demônios, pode ser que eles só possuíam um corpo material? Sim, mas também pode ser que ela tenha uma espécie de alma. E a crença dos mecânicos de tanto tempo perdão, maldito Nurgle. E a crença dos mecânicos de
tanto tempo que essas máquinas têm uma alma e existem, pode ter feito elas realmente terem uma alma e existir? Essa é uma das teorias mais aceitas, que o ser humano modifica o imaterial e a crença deles é tão forte, são tantos mecânicos acreditando nisso aí, que eles acabaram criando espíritos para as máquinas e eles realmente ficam putos se tu não segue os rituais para eles, porque eles são do imaterial, e quando o mecânico segue o ritual, o espírito se alimenta ali de energia e aí a máquina volta a funcionar, porque as coisas do imaterial do 40.000, as coisas do outro lado, elas funcionam com base nas nossas regras. O que existe aqui criou o imaterial, não o contrário. Então, como os mecânicos acreditam que fazendo essas orações a máquina vai funcionar, existe uma entidade do imaterial ali dentro, ele faz o ritual, a entidade do imaterial é obrigada a obedecer, então pode ser que o espírito da máquina seja verdadeiro. E existem algumas histórias que corroboram com isso. Por exemplo, os Land Raiders, os transportes dos Astartes, eles conseguem às vezes atirar nos inimigos ou recuar ou desviar de terreno e dirigir sozinho, mesmo que todo mundo da tripulação está morto ou ferido. Já houve histórias de um Land Raider com a sua tripulação ferida voltar para a base sozinho. A todos saúdem o Omniscience por salvar os filhos do Imperador, que também é o Omniscience para os mecânicos. E assim, uma história da bravura desse espírito da máquina que conseguiu atirar, dirigir e salvar aqueles que o guiavam, porque ele se conectou com esses tripulantes. Para os mecânicos, essa é a explicação. O espírito da máquina não só existe, como ele é benigno nessa máquina. Já uma máquina que, ao invés de tentar retirar os feridos que estavam dentro, continuou em direção aos inimigos, atirando para matar os inimigos, e foi destruída no processo, é porque essa máquina tinha um espírito agressivo. Essa é a razão do comportamento diferente para máquinas que são iguais, idênticas, elas foram criadas do mesmo jeito, só que uma recuou com os soldados e a outra se destruiu lutando no campo de batalha, porque cada espírito da máquina tem personalidades diferentes, e é isso que os mecânicos acreditam. Lorde, cara, assim, eu aceito bastante ficção, uma bobajada isso aí, né? Não pode isso aí? Então, isto que é uma coisa mais lógica, você que é frio e calculista e que é um negócio mais objetivo, existe uma explicação racional para as orações e os cânticos dos mecânicos e seus rituais. Um deles é que é as instruções, né? Então, eles seguem os rituais, e esses rituais foram criados a partir de rotinas de manutenção, e os cânticos que eles cantam, muitos são em binário, e às vezes eles fazem a comunhão com a máquina. O que é isso? Eles se conectam na máquina e fazem essas orações e cânticos. Então, digamos, tu tem ali uma rudimentar inteligência mecânica, para diferenciar de inteligência artificial. Como eu digo, inteligência artificial ela tem que saber que existe. Tu tem um programa que sabe fazer uma coisa que ele foi programado. Não, ele parece inteligente, mas ele só sabe fazer aquilo que ele foi programado. Digamos, tu tem um sistema de piloto automático e de tiro num Land Raider, nesse mesmo transporte dos Astartes, certo? E digamos que esse Land Raider não está funcionando. O mecânico vai lá, se conecta com a máquina e começa a fazer o ritual em binário. Esse ritual que ele pronuncia, a máquina entende, porque ela tem um sensor de voz. Então, esse código binário que ele está recitando ali, ele acredita que é uma oração. Tipo, que tu gravou e tu vai cantar para o espírito da máquina ficar feliz. Mas, na verdade, é um código para a máquina reiniciar.
Aí a máquina desliga, reinicia e agora ela volta com o padrão de fábrica e aí ela volta zerada. Então digamos que ela deu um defeito porque deu um erro na programação, ele resetou a programação, ela voltou a funcionar. Então quer dizer que tem alguma lógica por trás dos rituais, das coisas dos mecânicos? Provavelmente sim, só que eles não sabem o que eles estão fazendo. Como eu disse, eles perderam muito, cara, do conhecimento e da tecnologia, então eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles conectam o cabinho USB na máquina e falam um código binário, e eles não sabem o que esse código quer dizer, e a máquina volta a funcionar. Por que isso aconteceu? Porque o espírito da máquina estava triste, eles fizeram uma canção para apaziguar o espírito da máquina que estava triste e nervoso, e agora o espírito da máquina está em paz e vai novamente obedecer. Eles não entendem que eles simplesmente resetaram o programa e agora o programa está funcionando normal, como deveria. E na cabeça, tipo, não tem nem ideia, essas palavras nem existem pra eles, entendeu? Então, tipo, as coisas que pra nós são lógicas, pra eles não faz sentido. É a mesma coisa que, tipo, tu pegar aquele memezinho, a pessoa vai pra Idade Média pra levar o celular, a tecnologia, o negócio, eles queimam ele na fogueira como um bruxo. Porque é isso aí, entendeu? Tipo, eles não entendem, eles não conseguem entender com uma coisa mais avançada. Eles acreditam que isso é um culto, e é assim porque é assim, e é assim porque o Deus da máquina diz que é, e a máquina não funciona, e eles não conseguem compreender que esse programa é uma espécie de inteligência rudimentar, tipo, que não é uma inteligência abominável, porque ela não consegue se melhorar ou se expandir, é só uma inteligência rudimentar da máquina, para tipo, se tem uma pedra no teu caminho, desvia da pedra. Se tem uma pessoa atirando em ti, tu atira de volta. Se tem alguém dentro de ti que está com o sinal vital crítico, tu procura a base. Onde é a base? Aonde tu fica parado por mais tempo. Então, se tu tá numa garagem, tipo há 1 ano, 2, ali é a tua base. É meio que um sinal de GPS embutido que ela vai fazer isso. E os mecânicos não têm ideia nenhuma de como as máquinas deles realmente funcionam. Então, uma explicação mais racional é que eles simplesmente fazem o que fazem, porque as máquinas antigas mandam eles fazer. E esses programas, as coisas que eles fazem, acabam dando certo porque eles são programas de reparo, correção de erro e voltar a funcionar a máquina. Então ele faz o computador da máquina voltar a funcionar. Ele dá um Ctrl Alt Delete, reiniciar a máquina, reinicia e a máquina volta a funcionar como deveria. É só isso que ele faz. E ele acha que ele está tipo sendo bam bam bam. E isso pode explicar o espírito da máquina e as coisas que eles fazem. Pode explicar sim. Tipo, o espírito da máquina é um jeito que eles explicam isso aí. E isso já existiu, cara. Eu acredito fielmente que isso já existiu na nossa história. Como assim? No Velho Testamento tem uma parte que fala para te não comer coisas que vêm do mar, que não tem ossos, porque tipo é pecado, é errado, Deus não quer. Mas o que eu acredito que seja, tirando o amendoim, os frutos do mar, camarão, ostras, coisas assim, são a segunda coisa que mais dá alergia alimentar. Então, provavelmente, como antigamente as pessoas viviam em pequenas comunidades, a maioria tipo era consanguínea, ali tipo os primos, parentes, todo mundo vivia junto. Então, uma pessoa comeu, digamos, camarão, inchou e morreu. Por que ela inchou e morreu comendo camarão? Não sei, mas eu não vou comer mais. De repente, outra pessoa depois de um tempo diz, isso aí não dá nada, come o camarão, não acontece nada. Ele viu, vocês são uns idiotas, pode comer camarão. Aí ele come de novo, e depois de um tempo comendo aquilo e se achando melhorzão, ele também começa a inchar, só que ele não chega a morrer, porque ele tem angioedema, que é a alergia generalizada, só que em um grau menor do que a pessoa que morreu ali na primeira coisa. Tipo, cada um tem graus diferentes de atopia, alergia. Então, digamos que ele tem um grau um pouquinho menor, só que ele está desenvolvendo porque ele continua comendo camarão, e ele começa a inchar a boca, o lábio, e aí ele, meu Deus, eu vou morrer, eu fiz uma coisa que não devia.
por que que está acontecendo comigo? Aí o pessoal fala, não se preocupe, vamos trazer o padre, o monge, ou a pessoa que é tipo guia espiritual ali, que faz benzedura. Aí a pessoa guia espiritual que faz benzedura, junto o pessoal, todo mundo junto ao redor desse cara que está inchando, começa a rezar e fazer uma prece, e depois de um dia, 2, o inchaço desaparece. Então depois de 2 dias rezando para não morrer, tu regenerou, foi Deus que te curou. Obviamente não é porque a alergia já passou e o teu grau era menor do que o cara que morreu. Não, eles não sabiam nem o que é alergia, entendeu? Então, para eles, uma explicação fantástica, mítica, divina, é muito mais simples e entendível. Eu acredito que foi isso que causou eles de ter escrito isso aí, porque, tipo, a pessoa morreu ali, ou, tipo, começou a inchar, e aí eles acreditavam que isso era uma maldição, então essas coisas são impuras, não são divinas, tu não deve comer, porque é um errado. Mas por que é errado? Porque eles não sabiam e morreu alguém fazendo isso. Então, para mim, é essa a explicação mais lógica que faz fundamento dessa parte, simplesmente para evitar uma comida que dá alergia, mas as pessoas não entendiam por quê. Então, para eles era uma punição divina por comer algo impuro. É a mesma explicação de que, tipo, tu resetou a máquina, ela funcionou. Não foi porque tu fez uma programação avançada de reiniciar o negócio, algo em forma de padrão de fábrica. Não. Foi porque o espírito estava nervoso e agora que tu fez o ritual correto, o espírito está calmo. Para eles é o mesmo sentido, eles transformam uma coisa lógica em algo espiritual. E quanto às coisas que não são dos mecânicos, como os necrons e as máquinas caóticas, que são uma espécie de espírito da máquina possuído, cara, aí é um buraco de coelho. Alguns dizem que os necrons, eles têm alma ainda, eles têm uma certa essência, mas ela está dissolvida em uma programação, tipo, é como se tu cortasse a alma deles em vários fragmentos, boa parte dela se foi, e aqueles que continuaram com a sua inteligência, os líderes dos necrons, eles ainda preservam um pouco dessa essência de quem eles eram, e eles têm sentimentos, e todos os necrons ainda têm tristeza, melancolia, eles tipo têm a inveja das coisas vivas. E isso meio que é um indício que se ele ainda tem sentimento, ele ainda deve ter um resquício de alma. Então ele pode ter um espírito de máquina? Cara, teoricamente sim, ele pode ter uma alma e um espírito de máquina, mas teoricamente, na prática, não. A gente não considera que os necrons têm alma, e não considera porque eles não representam nada do outro lado, e eles não são como as outras máquinas, e por isso os mecânicos, eles acham que eles é um tipo de arqueotech, uma tecnologia antiga muito arcaica, mas eles não consideram ela uma coisa pura da humanidade. Então não é um espírito da máquina benigno do Deus Imperador, do Omnissaia, e por isso não é algo sagrado e deve ser destruído e não pesquisado. O quê? Os mecânicos não vão pesquisar essa tecnologia antiga extremamente avançada? Oficialmente, não. Se tu for puritano, não. Mas, cara, assim, tipo, é uma tecnologia avançada, né, meu? E, tipo, é difícil tu ter acesso a uma tecnologia avançada no 40 mil. E tá na tua mão, tá ali, né? Tá parado ali. Tipo, pô, isso aqui consegue cortar aço como se fosse manteiga. Imagina isso aqui na baioneta de um regimento da Astra Militarum. É difícil. A tentação tá ali. A tentação da inteligência abominável tá sempre na mente dos mecânicos. E um ou outro, eu tenho que dizer, eles acabam caindo na tentação e pesquisam tecnologias que outros mais puritanos diriam que é heresia tecnológica. E, por exemplo, uma arma do Tau. A arma dos Tau, em si, ela é mais avançada do que a arma LAS da infantaria base do Império, mas ela é uma arma que foi desenvolvida por alienígenas. Já capturamos várias dessas armas, mas nós não vamos pesquisar e reproduzir elas em massa. Ué, por que não? Porque é uma coisa alienígena, é uma coisa impura, vai levar a inteligência abominável, a IA, então é tipo uma coisa do capeta, entendeu? Não, nós não podemos pesquisar isso aí. Com isso,
também adiciona à estagnação tecnológica do Império esse culto das máquinas e da pureza da tecnologia da humanidade já criada, meio que dificulta muito o aprendizado e o avanço tecnológico. Poxa, as armas de plasma ainda estão em estado de protótipo e tipo, já faz quantos mil anos que essas coisas estão na mão dos soldados imperiais. Ainda assim, os mecânicos não conseguem entender como elas funcionam e desenvolvê-las em massa. Então, tipo, cara, é difícil. Os mecânicos são difíceis. Eles são essenciais. Sem eles, o Império não produziria nada. Mas com eles, o Império produz coisas antiquadas. A humanidade está realmente precisando de um upgrade no seu poder de fogo. E quanto ao espírito da máquina também, ele existe em diferentes graus. Como assim? Alguns mecânicos acreditam que até coisas inertes sem vida têm espírito da máquina, como um parafuso, uma broca, uma porca, qualquer coisa que tu coloque em uma máquina tem um espírito rudimentar. Claro, todos eles acreditam, mesmo que acreditem que esse negócio existe mesmo, é que esse espírito da máquina, dessas coisas simples, é muito básico, pequeno e fraco. Então, fazer uma simples oração enquanto tu está colocando o parafuso é o suficiente para apaziguar esse espírito da máquina ridículo para sempre. Não precisa ficar fazendo novas orações toda a vida, só quando tu mexe no parafuso. Já uma máquina Deus no outro espectro, uma máquina Deus é uma representação do Omniscience. Então, uma titã imperial, tu vai levar horas, dias às vezes, para sequer ligar essa coisa fantástica, porque vai precisar de vários rituais, várias comunhões com a máquina, vários rituais de manutenção e de óleo sagrado e de reza e de queima de incenso e de preparação, para que quando o espírito da máquina acordar, ou seja, tu apertar o botão de on na máquina, ele esteja calmo, tranquilo e apaziguado para lutar no seu melhor. Cara, se eles só fazem tipo a manutenção do negócio e ligam ela conforme o protocolo, ou se eles simplesmente tipo não tem noção nenhuma do que estão fazendo e fazem tipo que sempre fizeram assim, ou se realmente existe uma coisa sobrenatural nessas incríveis máquinas gigantes, é difícil dizer, porque é uma mistura dos três, entendeu? E às vezes não acontece nada, às vezes tipo muda tudo, e às vezes não tem uma explicação lógica do porquê as coisas acontecem. E as unidades de Cogitator, que fazem tipo a programação e cálculo das coisas na cidade colmeia, são também um espírito da máquina elevado. E coisas avançadas, qualquer coisa assim que necessita de alto grau de computação e inteligência, é um espírito da máquina avançado. Mas as titãs e os cavaleiros imperiais são os exemplos mais comuns de máquinas deus que eles consideram incrível e que vai ter toda uma coisa ritualística para desenvolver e para ativar essas máquinas incríveis. Se não fosse esses rituais, provavelmente os mecânicos podiam estar cuspindo uma dessa da forja a cada dia, mas devido a esses rituais, eles levam séculos para criar uma, porque precisa ter todo um preparo parte por parte. É uma coisa ritualística e religiosa que demora muito mais a produção dessas gigantescas entidades. A tua Lasgan, por outro lado, tem o mesmo espírito ali do parafuso, tipo, dane-se, eles vão fazer ali uma oraçãozinha, jogar um óleo por cima e tá benzida, teu, pode pegar a guarda, boa sorte, e lembre-se que a arma vale mais que a tua vida, só pra te ficar ligado, se tu perder a arma tu vai virar um servitor, então os mecânicos apontam pra um servitor que tá ali carregando o lixo, e aí tipo o lixo pra ele assim, tipo, onde ele vai, o servitor vai atrás dele. Não sei se vocês chegaram a ver aquele joguinho, que é o simulador de lavação, tem um servitor que é um banco, cara. O que faz aquele banco ir pra cima e pra baixo é uma parte de um cérebro humano cortado, tá? Então, tipo, às vezes o servitor, cara, tipo, sabe aqueles robozinhos do Star Wars que limpa corredor, aqueles quadradinhos? Nos 40 mil, isso aí ia ser um cérebro humano cortado numa vassoura, entendeu? Isso é um servitor. Tu
não vai querer se tornar um servitor. Melhor tu obedecer à guarda. Na guarda, pelo menos, a gente ainda tem todas as partes de carne aqui. Vai doer na batalha, mas é melhor do que tu virar um servo eterno dos mecânicos. Então, aprecie a tua vida na guarda. E voltando agora ao espírito da máquina, então tu entendeu que o espírito da máquina é uma mistura de tudo, não é mesmo? É uma mistura de religião, de realidade e de ficção científica. Mas e quando o ser humano se conecta com a máquina? Como assim? Por exemplo, os príncipes das titãs ou os cavaleiros imperiais que se conectam na máquina, eles têm uma comunhão, uma união da tua personalidade, da tua mente com o espírito da máquina. Então eles conseguem ver e sentir coisas que outros humanos que já pilotaram essa máquina também sentem. Os cavaleiros imperiais têm as memórias dos pilotos que antecederam eles, então às vezes ele luta e faz uma tática que ele nem sabia que ele sabia fazer. A máquina corrige automaticamente por diferenças de relevo, alterações de movimento, então ele está caminhando, a máquina está corrigindo para ele. E esses mecanismos automáticos da máquina, junto com o pensamento e a função do humano, é o que a gente chama de espírito da máquina orgânico puro, onde o ser humano é o ser humano, o espírito da máquina é o espírito da máquina, e os dois entram em uma cooperação e funcionam juntos, uma coisa linda de se ver, onde os inimigos da humanidade são queimados vivos com armas gigantes, tudo de bom, todos louvem o Omniscience. E existe então esse terceiro jeito de espírito da máquina, que é uma mentalidade coletiva, onde tu passa para a máquina parte do teu ser e a máquina passa para ti parte dela, e vocês dois se tornam um. Uma coisa linda. Os mecânicos idolatram essa ideia e eles acreditam que a gente transformar e modificando o nosso corpo junto com a máquina é o melhor jeito de ascender e ficar mais próximo do Omniscience. Essa é como é transição de ser humano para um ser humano cibernético. Claro, sempre tem que preservar a tua humanidade. Eu vejo alguns não entender isso, mas tu nunca vai deixar de ser quem tu é, tu nunca vai deixar de ser você, o ser humano. Você vai estar junto com a máquina, você vai ter máquinas que vão te ajudar, você vai controlar e usar elas no seu corpo como se fosse do seu corpo, mas quem manda, quem comanda e quem está no controle da situação é você. O pensamento, o cérebro, a essência, a alma é humana sempre. E isso é algo que os mecânicos eu tenho que dar a eles, que é uma vantagem, porque isso impede o desenvolvimento de uma das maiores ameaças à humanidade, que é a inteligência artificial. Vocês não têm noção quantas pessoas morreram, como a humanidade decaiu, a gente quase foi extinto, no mesmo nível que Slaanesh destruiu os Eldari. A revolução dessa inteligência abominável e os Homens de Ferro praticamente devastou o ser humano, e com isso, graças ao Imperador, nós tivemos uma segunda chance. Mas não bobeie, meu caro guarda, porque se o universo puder, ele vai nos mastigar e cuspir a carcaça. Não vamos deixar, vamos lutar firme pelo sonho do Imperador, porque a única chance da humanidade viver no futuro sombrio do 40.000 é a verdade imperial. Não caia na baboseira dos Tal, não caia na baboseira dos Eldar. Lembre-se, os humanos primeiro, sempre. E caso também tu queira saber ali das máquinas contaminadas pelo caos, não recomendo tu ir nesse caminho. Esse caminho é heresia. Eu não faria isso se fosse você, mas tá, aqui tu é curioso. O caos, ele consegue de vários jeitos diferentes contaminar e possuir uma máquina. Existem máquinas criadas totalmente
do outro lado, existem máquinas que são possuídas por entidades do imaterial, assim como um ser humano pode ser possuído, uma máquina também pode ser. Existem máquinas que são corrompidas por um tipo de arquivo demoníaco, que é um vírus de computador, que transforma o que antes era uma máquina com um espírito bondoso em uma máquina assassina e violenta, servindo a destruição do caos. Por isso, os mecânicos têm um medo e uma raiva dos Dark mecânicos, os mecânicos que foram pro caos, e em si, qualquer uma dessas coisas para eles é considerado completamente antiético, porque tu tá destruindo um bondoso espírito da máquina para criar uma aberração. Já as forças que foram pro caos estão corrompidas e acreditam que o passo para a humanidade, para a máquina crescer mais, é tu injetar nela o poder do caos. Eles acham que eles estão usando o caos, mas o caos está usando eles. Só que é tarde demais, a mente deles já foi corrompida e a única volta é um tiro bem dado na cabeça. Depois tu derrete o corpo, benze bastante e, se possível, solta num sol para derreter para sempre no fogo sagrado. Não. Às vezes até tu pega uma dessas máquinas demoníacas, tipo, tu derrete, faz rituais de bênção e purificação e tu coloca em outra máquina, começa a dar erro, a máquina começa a ter algumas coisas estranhas, tipo, sai sangue da parede, a roda começa a cair do nada e atropela um guarda e mata. Tipo, não é legal tu usar as peças ou partes dessas coisas demoníacas para qualquer outra coisa. Queima e purifica com fogo sagrado e não reutiliza. No máximo para criar um chão, assim, tipo um chão para pisar em cima e tudo bem. Mas botar em outra máquina, não faz isso. Não dá para reciclar coisas que foram tocadas pelo caos. E também existe um deus caótico menor, um deus menor do caos, que faz inovações e coisas diferentes. Um dia talvez eu fale dele, mas isso é um assunto longo e vou deixar para outro dia. Meus amigos, era isso que eu queria trazer sobre os adeptos mecânicos de hoje. Você entendeu e aprendeu. Não busque a inteligência artificial, busque a inteligência que vai servir você sem tentar cortar a sua garganta. Tudo de bom e uma cantiga pro Omnissaia antes de acabar. Oh